Bom, agora você vai ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre prioridades e comunicação. Eu queria dar uma ênfase aqui, para prioridade. Prioridade é uma coisa, é um ponto muito importante e é um ponto onde eu já cometi erros e eu já vi muitos treinadores cometendo erros devido a isso. E até como proprietário, como dono da minha empresa, eu percebo isso. Eu já vivenciei, já tive essa experiência comigo, com sócios, com funcionários. Por que eu tô falando isso? Porque prioridade é algo pessoal. Toda entrevista que eu faço, toda consulta que eu faço com os meus clientes, eu peço eles para listarem quais são as suas 5 prioridades. A minha prioridade número 1 são meus filhos, a minha prioridade número 2 é minha família, minha prioridade número 3 é o meu trabalho, minha prioridade número 4 é o clube de moto que eu participo e a minha prioridade número 5 é, sei lá, é minha casa de praia, meu objetivo. Aí eu tenho uma aluna que ela, minha prioridade é minha família, depois é a religião, depois é a saúde. Opa, já é diferente do outro aluno. Então, essa lista de prioridades, ela entrega pra gente uma informação muito importante. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com esse cliente baseado nas prioridades deles. A gente precisa ter um cuidado muito grande e o que eu quis dizer com o fato de eu ter tido problemas, já percebido problemas de colegas e de membros de equipes que eu já fui responsável, é que muitas vezes o treinador ele esquece de entender a prioridade do aluno. Às vezes ele coloca a prioridade dele à frente da prioridade do aluno. Como assim? Eu tinha um treinador que era atleta e ele atendia uma aluna que era sedentária, que não gostava de competir, que queria só mesmo movimentar um pouquinho, ela estava começando a experimentar o esporte. E aí beleza, no início ele tá motivadão, ele tá começando a dar um empurrãozinho nela, quando ele vê uma fagulhazinha ali, ele já começa a perder a capacidade de enxergar as prioridades dela, ele começa a perder a capacidade de entender o que ela realmente é capaz e começa a empurrar ela, né? Colocar uma pressão um pouco maior baseado nas prioridades dele. Por quê? Porque ele é um atleta, ele quer resultado em alto nível, ele quer um comprometimento que ela não vai conseguir dar, porque a prioridade dela é o filho e a filha. Então ela perdeu a sessão de treino hoje porque teve reunião de pais, ela não ia deixar de ir na reunião de pais porque tinha treino. Aí o treinador começa a ficar frustrado com aquela aluna, começa a virar a cara, a relação ela vai se perdendo nesse momento. Então é muito importante a gente conseguir se localizar nisso, respeitar as prioridades de cada cliente. É importante a gente saber quais são as prioridades de cada cliente, porque isso faz com que a gente consiga lidar melhor com ele. Isso faz com que a gente consiga, se a gente for esperto, e a gente tem que ser, a gente consegue traçar estratégias que vão minimizar as falhas que podem ser geradas devido a essas prioridades. O seu aluno, ele é mestre cervejeiro, ele vai deixar de beber? Adianta você ficar metendo na cabeça dele, vamos participar da competição tal, o treinador ele é bodybuilder, não que você tem um potencial gigante, vamos embora. Não adianta você colocar suas expectativas em cima dele baseado nas suas. É igual o pai que queria ser jogador de futebol, não conseguiu, coloca isso em cima de um menino que gosta de computador, que gosta de informática. O pai vai frustrar, o menino vai ficar extremamente frustrado por não atender as expectativas do pai, e essa relação ela vai embora, ela se perde. E esse menino nunca mais vai querer jogar bola, ele nunca mais vai querer sequer assistir uma partida de futebol na TV. Então é muito importante entendermos prioridade. Cada pessoa tem a sua lista de prioridades. Não existe receita de bolo, tem muito coaching, tem muita, muito guru por aí que fala prioridade número 1 é tal, prioridade. Não, cada um tem sua prioridade. E essas prioridades elas mudam. Você quer um exemplo? Você não está nem aí pro seu telefone, você já está acostumado com o seu telefone. Você comprou um telefone novo
E antes de comprar, a sua prioridade era comprar aquele telefone. Aí você vai lá e compra. Meses depois, a bateria dele já está ficando ruim, ele nem é mais sua prioridade. Aí de repente você perde ele. Eu estou dando um exemplo de um momento. Você perde esse telefone. Você para o que você está fazendo, porque ali estão seus contatos. Ali tem mensagem importante para chegar, tem e-mail que você precisa ler, tem foto de família, tem uma série de dados que você não pode ficar sem. Então, a partir daquele momento, a sua prioridade passa a ser o telefone. Você larga o trabalho e vai em busca do telefone. Prioridade muda. A gente precisa somente respeitar e entender quais são, para que a gente consiga realmente acompanhar o ritmo da pessoa, entregar o trabalho baseado nas prioridades dele, traçar as estratégias do cliente baseado nas prioridades dele. Você jamais vai virar e falar assim, olha, você tem que vir treinar hoje à noite porque senão vai atrapalhar o nosso ciclo de força e recuperação. Não, vira para sua cliente e fala assim, que horas que você vai buscar seus filhos? Ah, é tal hora. E tem algum momento que você vai ter uma janelinha? Que seja de meia hora? Tem? Ah, tem. Bom, vamos aproveitar esse momento e vamos fazer o treino nesse horário? Ou então eu posso te prescrever alguma coisa para você fazer? Ou na entrevista, quando estiver fazendo um planejamento ali para o aluno, como é que vai funcionar, que hora que ele vai treinar, dando uma consulta mesmo para ele de como organizar a atividade física dele durante a semana, ali você já pode incluir nesses momentos onde você sabe que a possibilidade de falhar é menor ainda. Então a gente tem que usar essas prioridades de maneira inteligente. A gente tem que ter conhecimento delas, saber diferenciar as prioridades do cliente das nossas e adequar o nosso serviço a essas prioridades. A gente está falando de prioridade. Pode ser que um dia o treino passe a ser prioridade para esse cliente, mas no momento, enquanto não é, você não pode ir de encontro a essa prioridade, senão você perde esse cliente. E você pode perder esse cliente e deixar ele com antipatia ou com raiva de atividade física por mais tempo. Então é muito importante a gente ter uma noção de prioridades. A questão da comunicação, eu já até dei um spoiler aqui, né? A comunicação, ela tem que ser personalizada, ela tem que ser baseada em cada cliente, nas individualidades dele. A gente tem que saber se comunicar. Tem gente que vai precisar que a gente explique de uma maneira diferente, para que ele entenda. A gente tem que lembrar do histórico, a gente tem que lembrar da vivência do nosso cliente com atividade física, das prioridades dele, para a gente conseguir fazer com que ele entenda o processo, mas sem ser invasivo, sem entrar em pontos que ele tem uma parede. Família para mim é inegociável. Puf, tem uma parede ali, você vai virar e falar assim, não, você não pode ir nessa festa de família porque você vai beber e vai comer demais. Você está perdendo, você está conflitando com ele. Naquele momento, aquilo ali é mais importante para ele. Então a comunicação ela tem que ser personalizada, ela tem que ser para aquele cliente. A gente tem que ter essa habilidade. A gente precisa saber se expressar. A gente precisa saber com quem a gente está falando. Tem cliente que você vai ter que explicar 10 vezes. Se você não quiser explicar 10 vezes, você tem que ter a habilidade de explicar uma vez só, mas de maneira que ele entenda. Então a comunicação ela é muito importante. E para tudo isso fluir, por isso que eu falei lá no início, pô, parece que aula estranha, mas eu vou ter que fazer isso tudo, é muito difícil. Não é muito difícil, é prática. É exercitar isso dia a dia. É colocar isso em prática a partir do momento em que você põe o pé dentro da academia ou do prédio ou do lugar onde você vai dar aula para o seu cliente ou para a turma. Pratiquem. Comecem a observar. Existem técnicas, né, de traçar perfil de cliente. Ah, é o cliente diretivo, esse cara você não pode ficar explicando termo técnico para ele. Tem vários métodos de venda que ensinam essas estratégias para você traçar o perfil do cliente. Mas aqui nós estamos falando de entrar na mente mesmo, de entender ele como um todo, não é uma característica não. Por isso que eu uso e eu validei, isso daqui funciona para mim. Eu tenho e já tive milhares de clientes e com cada um deles eu tinha que conversar de um jeito. Tem um que gosta de brincadeira, tem outro que não. Tem um que gosta que eu seja mais discreto com ele, o outro não. Tem um que gosta que eu ponha pressão o tempo todo, puxa ele no treino, o outro não. Tem um que gosta de falar de política, o outro detesta. Tem um que só vem porque ele quer fugir do trabalho dele, então eu só vou falar de lazer, só vou falar de temas voltados para isso. Tem uma que é mãe, que ela adora trocar dicas. Eu tenho filho, dicas de criança, de brinquedo, de aula, enfim.
Então a gente tem que ser versátil, a gente tem que saber, a gente tem que ser inteligente na hora de fazer essa comunicação, seja ela presencial ou online. Isso é muito importante, isso aqui é uma habilidade fundamental para qualquer treinador que queira se transformar num treinador profissional. E as prioridades, jamais se esqueçam disso, jamais atropelem essas prioridades e jamais confundam a sua prioridade com a prioridade do cliente.